Jesus, reina! louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia! Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor seja com todos. Amém! Estamos começando mais uma transmissão da comunidade evangélica Jesus Reina, nessa Amém, manhã de domingo. Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para você, Amém. que vai ao encontro do teu coração nessa manhã, amém? Amém! A gente já está colocando o link aí no grupo do WhatsApp, então, por favor, compartilhe aí com os amigos, com os familiares, para a gente estar aí proliferando a palavra do Senhor, passando esses momentos de tanta dificuldade que a gente tem vivido na nossa sociedade. Amém! A gente levando a palavra de consolo, de renovo, de restauração, de transformação para essas vidas, amém? Eu conto Glória com a a tua Deus. ajuda aí então, amém? Enquanto a gente está aqui ministrando o culto, vai divulgando aí, vai espalhando em nome de Jesus, amém? Amém. Seja bem-vindo. Fala aí, minha esposa. Pastor Dá as Jorge, boas-vindas. Pastor Jorge, seja bem-vindo ao culto da Jesus Reino nessa Pastora manhã. Ângela. Louvado seja Deus, que Deus restabeleça aí a saúde, que a graça esteja sobre a vida de vocês em todo o tempo, amém? Aleluia. Vamos esperar o resto, o pessoal ir entrando aí. Amém. O pessoal louvado tá seja- chegando. Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou ali compartilhar o link e já volto, tá, gente? Pera aí. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem mais entrou aqui com a gente? Tem mais alguém aqui. Aleluia. Gente, eu não consigo identificar esses ícones muito pequenininhos aí. Eu conto com Cecília para poder dar aí a saudação para vocês que vão entrando aí conosco. O Senhor vai estar no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Então, só para adiantar, já vai preparando aí a palavra do Senhor, vai abrindo aí no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu já vou dar o versículo para você não se antecipar. A gente já vai estar fazendo oração, a gente vai estar ministrando um louvor para o nosso coração ficar bem quebrantado, bem fertilizado para a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Ontem eu quero dizer que a atividade de ontem na igreja foi uma bênção. Graças a Deus, Deus tem sustentado essa obra. Então eu quero agradecer a todos aí que têm colaborado, têm orado, têm estado junto com a gente nesse ministério. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu te convido nessa hora. Quem chegou aí, minha filha? Dona Lourdes. Oi, Dona Lourdes. Paz Dona do Senhor. Lourdes, a Seja paz do Senhor, bem-vinda. seja bem-vinda. Amém. Dona Lourdes está aí com a gente. Pastor Jorge, Dona Lourdes. E o povo está Amém. chegando. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu te Amém. convido nessa hora a fechar os seus olhos para a gente estar adorando, louvando, orando a Deus nessa hora, Amém, clamando Jesus. pela presença do Espírito Santo nesse Amém. momento, para que Ele venha conduzir, amém? Amém. Ó, a Ana Malha chegou aí Oh, também. glória! Ó. Amém, Ana. Camila. Louvado seja Camila. Deus. Seja bem-vinda, Ana. Aleluia. Paz do Senhor para todos. Amém? Louvado Vamos seja orar? Deus, amém? Feche Glória seus a olhos Deus. onde você está. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Vamos começar esse dia falando com o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Amém. declarando para Ele o nosso amor, declarando Aleluia. que a gente se prostra a Ele com alegria no coração, porque a gente reconhece todas as maravilhas dele sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Então ore aí no seu coração, não simplesmente escute essa oração, mas abre o teu coração nessa manhã e fala o quanto tu ama esse Deus maravilhoso. Pai, nós te amamos, Senhor. Amém. Nós declaramos o nosso amor, a nossa fidelidade a Ti nessa manhã, Amém. porque reconhecemos, ó Pai, que Tu, Senhor, tem o melhor para as nossas vidas. Amém. Jesus. Reconhecendo, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso provedor, o nosso Salvador, Pai. E não existe vida fora de Ti, meu Pai. Amém, Jesus. Nós te damos graça por essa manhã com vida, Senhor, na Tua presença, esse dia lindo que Tu nos fez, ó Pai. E nós queremos colocar as nossas vidas na palma das Tuas mãos nesta manhã. Aleluia. Que Tu tome a condução desse domingo, Senhor. Amém. Que Tu seja bem-vindo na nossa casa, na nossa família, Amém. Senhor. E venha trazer a Tua paz, a Tua segurança, a Tua alegria, a Tua felicidade, Senhor. Amém, Em nome Jesus. de Jesus, a nossa presença, Pai. Te louvamos, te agradecemos. Toma, Senhor, essa reunião, esse momento, Senhor, esse encontro, Pai querido, na palma das Tuas mãos. E que Teu Santo Espírito venha trabalhar em nossos corações a partir de agora. Por isso eu peço, Senhor, milagre sobre a vida desse homem, dessa mulher que nos assiste nessa hora. Eu peço a Ti, Senhor, transformação, Pai querido, de corações.
Que tu venha abençoar essa casa, que tu venha abençoar esse lar, Senhor, e onde essa oração chegar, chegue com paz, com luz, Senhor, e dissipando todas as trevas, em nome de Jesus. Que haja mudança, Senhor, de sentimentos, que haja mudança de expectativas, que a esperança, Senhor, venha, Pai querido, dentro desse coração, desse peito, crescer novamente, Pai amado, e a fé em Ti venha crescer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Entrou alguém? Tá chegando mais gente. A obreira Darcy chegou aí com a gente. Mãe, te amo, minha sogra. Marcos Braga, nosso Marcos. irmão. Aleluia. Antônio, seja bem-vindo, Antônio. Aleluia. Mais quem? Chegou mais alguém? Glória a Deus. Não, Ana, a gente já tinha falado, né? Ana Malha, Isso. minha mãe, Silvaneto, Louvado Marcos. seja Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos louvar. Amém. Eu te convido nessa hora você se alegrar na presença do Senhor. Amém. Declarar o quão grande Ele é na tua vida, maravilhoso. Aleluia. Amém? Eu vou me retirar, vou ali pro teclado e vocês ficam com a minha esposa aí agora. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Dizer o quanto que Ele é grande. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus é grande demais, né? Nós somos tão pequenininhos e ainda assim Ele se preocupa com cada um de nós. Aleluia. Você que nessa manhã iniciou o seu dia com algum tipo de problema, você que nessa manhã está sentindo alguma dor, com alguma enfermidade, que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O nosso Deus é grande. Ele pode curar você nessa manhã. Ele pode sim fazer o impossível acontecer. E eu falo isso porque eu sei que Deus ama cada um de nós. E para Ele nada é difícil. Nada é difícil. Basta que a gente coloque a nossa fé diante dEle. E tudo Ele fará. Amém? Para a glória do nome dEle ser manifestada. Aleluia. Vamos dizer que Ele é grande? Feche aí seus olhos onde você estiver nessa hora e vamos falar com o Senhor, adorá-lo, porque Ele é o único digno de toda adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Declare por isso diante dele, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Declare isso a Ele nessa manhã. Fale para Ele, eu quero engrandecer o teu nome, Senhor, através da minha vida. Eu quero dizer que tu és santo e que eu dependo completamente de ti. Senhor, a minha vida está na palma das tuas mãos. Fale com Ele, Senhor, me orienta, me ensina, me capacita através do teu amor, da tua misericórdia. Aleluia. Louvado seja Deus. Declare para Ele, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus eterno, que reina sobre as nossas vidas. Amém, pastor Rafael? Aleluia! Sobre a nossa família. Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus é bom o tempo todo. Amém? Pastor Rafael vai estar trazendo uma palavra para compartilhar conosco nessa manhã. Que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor. E possamos estar firmes. Amém? Amém. Louvado Glória seja Deus. Grande é o Senhor na nossa vida. Amém? Aleluia. Creia nessa oração em forma de louvor. Creia verdadeiramente nisso que você externou com o seu coração durante esse louvor, porque Deus é grande na nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 11. A epígrafe diz assim, ó. Você já achou aí? Já abriu a palavra do Senhor? Vou repetir aqui que o pessoal entrou depois, eu tinha deixado no início, mas Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, vai ser a leitura dessa manhã, amém? Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe fala, a cura de 10 leprosos. Mas eu daria outro título para essa passagem aqui. Eu acho que encaixaria melhor. O milagre depois da cura. Diz assim a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. No verso 14 diz, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 12, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este, presta atenção, samaritano. Louvado seja Deus. Pastor, o que pode sair dessa mensagem tão conhecida sobre a cura dos 10 leprosos? E que eu acho que tem um ponto importante que Deus quer ministrar na nossa vida nessa manhã. Meus irmãos, a palavra fala que nesse momento Jesus Cristo estava fazendo uma viagem. E as viagens de Jesus são maravilhosas. Há em cima desses homens que receberam essa cura algo muito semelhante, que envolve um pouco essa situação a qual nós passamos. A palavra de Deus fala sobre 10 homens que estavam fora da cidade. Momento de reclusão, momento de distanciamento, de afastamento, que talvez você esteja sendo atingido nesse momento pandêmico que a gente vive hoje no mundo todo. E Jesus Cristo vai ao encontro desses homens. Olha só que coisa maravilhosa. O caminho da Galileia para Jerusalém, ele era feito pelo Vale do Rio Jordão. Era um caminho mais seguro que todo judeu fazia. Era o caminho mais usual. Ele ia pelo Vale do Rio Jordão. Até porque ele evitava a cidade de Samaria. Mas Jesus, ele não costuma usar os caminhos que os homens usam. Jesus, ele não costuma caminhar. Jesus tem uma forma ímpar de trabalhar na vida de cada um de nós. E isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que cada testemunho nosso de restauração coleciona histórias diferentes do agir de Deus.
nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo, então, ele resolve tomar um outro caminho, um caminho que faz com que ele passasse por Samaria, pelos confins de Samaria e da Galileia. E esse caminho o coloca numa rota de encontro com esses homens leprosos. A palavra de Deus fala que ele e seus discípulos, numa região aberta, eles passam próximo a uma aldeia onde se encontravam esses homens. E essas aldeias, meus irmãos, eram formadas por pessoas que passavam por problemas de saúde gravíssimos, como a lepra, doença altamente contagiosa, pessoas com problemas religiosos. Eles eram colocados à margem da sociedade, eles eram expulsos da cidade por conta do que carregavam nos seus corpos. Imagina agora esses homens como eles viviam, sem a presença dos amigos, sem a presença dos familiares, com a rotina completamente transformada depois da descoberta da doença. Eles eram colocados do portão para fora da cidade. Além do afastamento físico, meus irmãos, que existia o sentimento da exclusão emocional. Ninguém chegava perto. Sabe por quê? Existia ainda o sentimento da punição, do castigo divino sobre a vida deles. Era assim que a religião olhava para eles naquela época, a sociedade olhava para eles naquela época. A lepra era como se fosse uma espécie de castigo, de algo de muito ruim que eles haviam feito. Então eles ainda carregavam essa culpa estampada sobre eles. E é verdade que judeu nenhum passava por ali, com medo dessa contaminação. Era considerado um lugar impuro, o local onde os homens leprosos se encontravam. Mas Deus, Jesus, não tem medo de se encontrar comigo e com você, não importa o momento da vida que você se encontre. Não importa o momento da escuridão que você se encontre, não importa o momento da reclusão, não importa quando todos já saíram de perto de você, não importa se você já se sentiu excluído do meio da sua família, do meio dos seus amigos. É maravilhoso, porque Jesus sempre encontra uma forma de se apresentar a você. A palavra de Deus fala que eles então, quando se deparam com Jesus Cristo, eles saem ao encontro de Jesus. Um grupo de 10 leprosos saem ao encontro de Jesus. E isso fica estampado ali no verso 12. Diz assim, ó: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre. Em algumas traduções, tem misericórdia de nós. Sabe, meus irmãos, o primeiro ponto que eu vejo de interessante é que nesse grupo de 10 leprosos, salto, não eram totalmente 10 judeus. Existia um samaritano no meio. E olha só que coisa interessante. Os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Eles carregavam uma rivalidade já por séculos, onde o judeu não considerava o samaritano um judeu, todos irmãos, todos filhos de Abraão, mas não considerava os samaritanos judeus, irmãos dele, por conta de um evento histórico. Eu já trouxe essa mensagem numa outra pregação. Houve uma divisão depois do reinado de Salomão, e Israel foi dividido no Reino e Reino do Sul. O Reino do Norte, onde existia a cidade de Samaria, ele foi invadido por exércitos estrangeiros. E esses exércitos tomaram conta do Reino do Norte. Eles se casaram com as mulheres do Reino do Norte e procriaram filhos, que então, na visão do judeu, eram filhos mestiços. Então eles consideravam um povo prostituído, primeiro porque teve esse relacionamento físico com outros povos, e também eles acusavam eles desse relacionamento com as outras culturas, desse relacionamento com outros deuses, com outras religiões. Então o Reino do Sul
Os judeus do Reino do Sul, eles se distanciaram dos judeus do Reino do Norte. Por conta disso, isso atravessou, meus irmãos, milhares de anos até esse episódio, onde se encontra aqui Jesus caminhando. Os judeus evitavam os samaritanos, eles não falavam, mas é interessante como nesse grupo de 10 leprosos existia um samaritano junto. Ali não existia mais samaritano, não existia mais judeu, existiam apenas 10 leprosos. Sabe por quê? Porque a dor, meu irmão, o sofrimento nos une. As dificuldades dessa vida nos une. Eles tinham algo muito maior do que aquilo ali que fazia eles se unirem, serem um só. Eles estavam passando pelo mesmo sofrimento. Eles estavam enfrentando as mesmas dores. Eles tinham o mesmo propósito. Eles buscavam a cura sobre o corpo deles. E isso é uma verdade. O momento de dor, de aflição, une você a pessoas que passam pela mesma dificuldade. E isso é um segredo na busca do milagre, da restauração e da transformação. Ei, aprende isso aí agora. Você está passando por dificuldade, meu irmão, minha irmã. Você está enfrentando momentos difíceis. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Busque pessoas que compartilham da mesma dor e do mesmo sofrimento que você. Se una a elas. O ser humano não foi feito para viver isolado, sozinho. Busque nessa troca de experiências e nesse incentivo mútuo a força para ficar firme, para ficar de pé diante da dificuldade. Quando um está para baixo, o outro levanta. Quando o outro levanta. Esse é um segredo maravilhoso, isso é igreja. Isso é igreja, pessoas unidas pela mesma causa, pelo mesmo propósito. E a palavra do Senhor, ela já nos mostra isso, né? Exatamente. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. O outro, né? Coloca de pé. Aí mostra a unidade do reino, né? A importância de nós vermos em unidade com a nossa família, em unidade com a igreja onde nós congregamos, em unidade com as pessoas à nossa volta, né? É importante para a nossa sobrevivência. Exatamente. Né? Isso é o mistério da igreja. Jesus Cristo já sabia que nós, ao nos relacionarmos, orarmos juntos, chorarmos juntos, nos alegrar, um dia vamos nos alegrar juntos. Esse é o significado da palavra comunidade, da palavra igreja, de estar na presença de Deus. E fica esse grande ensinamento, que aquela doença física deles foi capaz de romper um preconceito milenar entre eles e colocar eles juntos de braços dados. Porque só leprosos, meu irmão, cuidam de leprosos. Porque entendem o que passam. Se você se encontra num lugar, meu irmão, minha irmã, onde não conhecem a tua dor, se você se encontra num local onde não entendem o seu sofrimento, dificilmente você vai conseguir essa força conjunta para poder se levantar daí. Fica essa dica, essa é a primeira grande lição da palavra do Senhor para você nessa manhã. Deixa eu só fazer uma adenda aqui rapidinho. O pastor Rafael agora comentou, né, que só leprosos podem ajudar leprosos, mas é no sentido que o leproso que já passou pela lepra, né, pastor, já tem essa bagagem para poder ajudar o outro que vai passar por isso. Porque assim, alguém doente, estando doente, não tem como curar outra pessoa doente. Doente não cura doente, né, pastor? De forma alguma. A tua dor de hoje vai servir de testemunho e de ajuda para quem está começando a passar por ela. Exatamente. Então a gente fica em estágios diferentes da dor. Muitas vezes você já conquistou a tua cura e você agora vai ser utilizado no ministério para ajudar as pessoas que se encontram no mesmo local. Quando eu falei socorro, né, de leprosos, é porque você conhece a dor dessa pessoa que já passou
E quando a gente conhece a dor da pessoa que já passou, a gente consegue aplicar o remédio certo, a gente consegue fazer a oração certa, a gente consegue trazer a palavra certa para ela, a gente consegue incentivar, a gente consegue entender, e o ouvido dela vai estar aberto para você, porque ela sabe que você já passou por aquilo, ou você está num estágio mais à frente, você está conseguindo superar aquilo, e aquilo também vai trazer algo de crescimento para a vida dela. Esperança, né? Vai trazer fé para ela, ela vai te ver bem enfrentando aquele problema, ou vai ver te ver bem, já passado, atravessado por aquele problema, e ela vai estar naquele lugar, estar naquele estágio, atravessar, ela vai ver que é possível. Amém. Louvado seja Deus. E o outro grande ensinamento, que é além dessa união através da dor, é que eles respeitam. Olha só que coisa maravilhosa. A lei, hoje a gente tem aí a lei as regras de afastamento social, onde você tem que ficar 1,5 metro ou 2 metros distante da pessoa por causa do risco da contaminação. Eles sabiam muito bem o que era isso, o que era essa exclusão social. Eles sabiam muito bem o que era estar distante de outras pessoas. Eles conheciam muito bem essa dor que muitos de nós passamos hoje. Eu lembro que a gente tem que ter esse cuidado de tratar do nosso emocional também. Alguns estudiosos e psicólogos, pessoas da área, falam que após a pandemia passar, o que vai estar sobrecarregado, os centros psiquiátricos, psicólogos, os psicanalistas vão ter para atender, para curar as pessoas do mal, exatamente, que está ocasionando nas emoções por conta desse afastamento, dessa barreira social que está sendo imposta para a gente, para garantir a nossa sobrevivência. Então vai ser no momento pós-pandemia, a busca vai ser muito grande por esse tipo de tratamento. E tamanha é a agressão desse isolamento causado dentro de cada um de nós. E eles sabiam disso, e o fato deles saberem das leis que os cercavam significa que um dia eles tiveram esse tipo de ensinamento. Eles frequentaram as sinagogas, eles tiveram irmãos, eles participaram de uma igreja, eles tiveram família e foram separados disso tudo. Sabe, meus irmãos, ser abandonado pelas circunstâncias da vida é uma coisa que machuca demais. Jesus Cristo tinha marcado esse encontro com eles, porque sabia a dor que assolava o coração daqueles homens. E esse sentimento de causa e consequência que a religiosidade extrema produzia neles, de que se você está leproso é porque você fez algum pecado muito ruim, isso alcançava espaço naqueles corações, porque pecar todos nós pecamos, meus irmãos. E quando vem uma doença e acomete a gente, essa relação de que aquilo é uma causa do que você já fez de errado, das tuas falhas, aquilo toma uma proporção dentro da tua cabeça, dependendo do ambiente onde tu vive, que te neutraliza, que muitas vezes vai te impedir de buscar o socorro, vai produzir um sentimento de aceitação daquilo, enquanto que Cristo veio para nos dar a maior prova de que Ele está disposto a trazer o renovo sobre a sua vida. Amém. De recomeçar a tua vida. Amém. Através de um simples ato de redenção a Ele. Não importa o quão fundo tu tenha ido, não importa se isso é uma causa ou uma consequência, o que importa é que Cristo traz vida nova sobre a sua vida. Aleluia. Não é isso, minha esposa? É isso mesmo. É importante ressaltar que esses leprosos, além da dor física, porque creio eu que a lepra deva doer bastante, São feridas pelo corpo, pastor? Exatamente. Além da dor física, eles tinham que encarar aí uma dor emocional, Um emocional dilacerado, como você disse. Exatamente. Viviam isolados, separados, excluídos,
né? E quando eu imagino eles vendo Jesus, imagino os olhos brilhando deles e pensando, nossa, chegou a minha salvação. Né? Chegou, ele pode fazer isso na minha vida. O reconhecimento deles ao olhar para Jesus e saber que todo o poder pertencia àquele homem e que a vida deles, emocional, espiritual, física, eles de um modo integral poderiam ser restaurados pelo poder de Jesus. Né? Tremendo, tremendo, porque a impregnação na mente deles de que eles deveriam morrer dos seus pecados, porque eles ali se encontravam no corredor da morte, esperando, não tinha mais plano, não tinha mais futuro, não iam ver seus filhos crescerem. Essa era a impregnação, a aceitação de que você está sofrendo a consequência do que tu fez, e de repente aparece Cristo, com a proposta de uma nova vida, de um recomeço, porque essa é a mensagem da cruz para mim e para a sua vida nessa manhã, um novo recomeço, uma nova história, uma nova vida, porque Ele nos limpa e nos torna saudáveis para esse recomeço. E diz o verso 13 que quando eles encontram Cristo, eles mantêm ali, eles se resguardam, eles mantêm a distância de 15 metros. Eu imagino que a vontade era de correr, sabe, de abraçar, de clamar, mas eles respeitam aquela lei. Olha as palavras que saem da boca deles no verso 13: Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Meus irmãos, a gente está falando de judeus. Naquele momento, mais uma liturgia que ia trazer a salvação para eles. Não era mais um ritual que ia trazer a salvação para eles. Você está entendendo? Era um grito de socorro, de um coração sincero, desprovido de toda ritualidade, de toda religiosidade, que ia trazer vida a corpos mortos novamente. Isso é lindo demais. Aleluia. É lindo demais. Aqui tem um segredo maravilhoso que não importa onde a gente esteja, um grito sincero de socorro sempre vai atrair os olhos de Cristo para cima de você, meu irmão, minha irmã. Aprenda isso nessa manhã. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Exatamente. Né? Amém. Exatamente. E eles dão esse brado dramático: tem misericórdia de nós. Eles apelam para a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, é infinita sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. E o interessante é que, olha a resposta de Cristo para eles. Jesus se compadece, se move de 14, ao vê-los, ao enxergá-los, ao ver suas chagas, ao ver o desespero do coração deles, porque Jesus Cristo tem, eu costumo falar, visão de raio-x. Ele atravessa aqui, ó, ele encontra as trevas do seu coração. Aleluia. E ele responde isso que ele vê atrás da carne. Ele enxergou não só uma carne apodrecida, como ele enxergou corações apodrecidos. Ao vê-los, ao senti-los, ao presenciá-los, ao perceber o sofrimento, esse é o significado do ao vê-los. Jesus fala: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aleluia. Olha só que tremendo. Jesus Cristo lança uma palavra de fé, uma palavra profética. Jesus Cristo não cura eles na hora. Talvez, você fazendo uma leitura rápida dessa frase, possa parecer que, indo eles e encontrando o sacerdote, eles foram curados. Não, não é isso que acontece. Jesus Cristo não cura eles na hora. Jesus Cristo manda eles se apresentarem ao sacerdote. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo também estava cumprindo uma lei nesse mandato deles. Ao mandar eles a terem ir ao sacerdote, está lá em Levítico. Levítico fala que o leproso, sua cura, no dia da sua salvação, ele deve se apresentar ao sacerdote.
para mostrar a sua cura. Existia um ritual de purificação. O sacerdote precisava testemunhar a cura daquele homem e reintegrá-lo à sociedade. Então, todo leproso que era curado tinha por obrigatoriedade, para retornar à cidade, se apresentar ao sacerdote. Só que olha que interessante, ele manda eles se apresentarem ao sacerdote doentes. E aqueles homens tomam a palavra de Cristo, se enchem de fé. Olha a importância da fé. Talvez eles razoassem nas suas mentes: mas espera aí, eu vou me apresentar doente? Eu não posso nem entrar na cidade de Israel, quanto mais chegar perto de um sacerdote. Como eu vou me apresentar doente? Mas sabe o que acontece, meus irmãos? É o que eu sempre falo. Não adianta a gente ficar tentando entender os milagres de Deus com o nosso intelecto. Simplesmente obedece e vai. Simplesmente creia. E eles fizeram isso, partiram em retirada. Aqueles 10 homens ainda doentes. E eles não chegam doentes no sacerdote. Eles são curados no caminho, aleluia. Eles saem doentes para serem curados no caminho. Jesus, nesse momento, e eles são aprovados. Eles saem em direção à cidade. No caminho eles são curados. O milagre acontece no caminho, em cima da direção de Jesus, em cima do cumprimento da vontade dele para a sua vida. O milagre vai acontecer, aleluia. É importante a gente perceber que a fé aí, ela gerou obediência, né? Exatamente. Eles creram e ao crerem, obedeceram. Ainda que eles olhassem para eles e vissem a lepra ali, amém, né? Eles tiveram fé o suficiente, talvez de um grão de mostarda, como diz a palavra, bem pequenininho. Mas eles praticaram ali a fé e essa fé foi geradora de obediência e, consequentemente, do milagre. Exatamente. A importância da gente obedecer à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, a palavra fala que um daqueles 10 leprosos retorna. Algo de interessante acontece no momento da cura. O que dividia eles, ou melhor, o que unia eles, quando a cura acontece, volta a separá-los. Olha só que interessante. No momento que a cura acontece, o samaritano, ele percebe que ele não vai ser bem quisto naquele lugar. O samaritano, ele percebe, judaico, não quer nem ver ele pintado. O samaritano percebe que aquela cidade não era dele, que aquele sacerdote não era o sacerdote dele. Ele se despede dos outros 9, ao qual eles haviam passado tantos anos juntos, e nenhum daqueles volta para pegá-lo. Eles continuam a sua caminhada, porque à frente deles agora existia a reintegração social, existia o retorno às suas famílias, aos seus lares, existia a recuperação da dignidade, porque se eles foram curados agora, eles não eram mais nenhum marginal, nenhum pecador. Para o samaritano, aconteceu um milagre maior. Aquele homem entendeu que ele deveria se apresentar não ao sacerdote, mas sim ao sumo sacerdote. Aleluia. Aquele homem entende que o local para onde ele estava indo não o aceitariam, porque o preconceito, ele ainda existia. E ele retorna então ao seu Senhor,
ao sacerdote que não enxerga divisões, não enxerga cores, não tem preconceito, que ama a todos da mesma forma. Aleluia, Deus. E ele desobedece a Cristo de forma alguma. Ele faz uma interpretação espiritual do que estava acontecendo. Ei, quem me reintegra à sociedade não é aquele homem lá na sinagoga, é Jesus Cristo. Quem vai me devolver e já me devolveu a vida é Jesus Cristo. Ei, a cidade a qual eu quero entrar não é mais Samaria, não é mais Jerusalém. A cidade a qual eu quero entrar é a cidade dos céus. E aquele sacerdote, ele vai me dar esse passe. Ele vai fazer vistoria em mim. Ele vai me conceder esse passaporte para a cidade celestial. E aquele homem entende o significado da apresentação sacerdotal. Ele volta a Cristo. E quando ele se depara com o Senhor Jesus, Cristo faz uma observação. Verso 15 e 16 fala assim: dando glória a Deus em alta voz. Verso 16, olha a atitude dele. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o samaritano. E olha o que acontece no verso 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ah, meu irmão, muitas vezes nos sentimos assim, como estrangeiros nessa vida, estrangeiros no meio da nossa família, na nossa parentela. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é um cidadão do reino dos céus, meus irmãos. Basta dobrar os pés, basta dobrar o joelho aos pés de Jesus para se tornar um cidadão do reino dos céus. Aleluia. Basta entregar a tua vida para Jesus para se tornar um cidadão celestial. Porque Cristo vira para ele e fala: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, a fé daqueles outros homens não tinha salvado eles dessa forma, tinha salvado eles da doença. Era uma fé para essa vida. Eles tinham prolongado os dias deles nesta terra. Mas o samaritano, quando entende a mensagem espiritual de se apresentar ao sacerdote, ele vem aqui e garante a salvação completa da sua vida. Aleluia. Amém, Jesus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Jesus sempre replaneja a rota dele para te encontrar. Jesus sempre muda os caminhos para alcançar você em meio a essa escuridão. Vocês difíceis, como muita gente está. Simplesmente vá até o sacerdote, se apresente a ele, dobre os seus joelhos, que a tua fé vai te salvar, meu irmão. Amém. Assim como ele fez com esse estrangeiro, que hoje é um cidadão digno, naturalizado, filho de Deus. Seja filho de Deus nessa manhã. Carimbe o seu passaporte para o céu. Se torne um cidadão da Jerusalém Celestial. Guarde essa palavra no seu coração, minha esposa. Amém. Glória a Deus. Quer Palavra acrescentar? abençoada. Não, louvado seja Deus por essa palavra nessa manhã. Que a gente possa guardar ela no nosso coração e praticar. Amém. O ensinamento dessa palavra que é de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Amém? Louvado seja Glória o nome a do Deus. Senhor. Meu irmão, se você entendeu a mensagem nessa manhã, é essa. Se apresentar ao sumo sacerdote. Jesus sempre
vai refazer a sua rota para encontrar você onde quer que você esteja. Amém. Não importa o que você esteja sentindo, se são dores físicas, se são dores espirituais, emocionais. Jesus te encontra nessa manhã. Amém? Feche seus olhos, minha esposa vai estar orando nesse momento. Entregue sua vida a Jesus. Entregue essa situação a Cristo nessa hora. Agradeça a Ele pelo milagre que tu já recebeu na sua vida. Aleluia. Agradeça a Ele por essa repatriação que Ele faz. Aleluia. Com você, meu irmão. Amém. Seja filho de Deus nessa manhã. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Senhor, te damos graça nessa manhã pela oportunidade, Senhor, Amém, de te Deus. servir, de te adorar, de ser alimentado pela tua palavra. Senhor, obrigada, Senhor, pelo teu amor e o teu cuidado sobre cada um de nós. Pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, a vida de todos que estão assistindo. Aleluia, Deus. A bênção nos lares de todos que estão assistindo essa live, compartilhando da tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Meu Deus, que essa palavra encontre um terreno fértil no nosso coração e que ela possa frutificar dentro de nós, transformando a nossa mente, as nossas atitudes, Senhor. Amém, Pai. Que tenhamos um dia abençoado, um domingo de Aleluia. paz, sobre os teus cuidados, sobre a tua direção, em intimidade contigo, Aleluia. Senhor. Que nós possamos ter em mente a importância, meu Senhor, da fé, da obediência, da gratidão. Obrigada, Senhor, por tudo que tu és na nossa vida. Que o Senhor venha estabelecer, Senhor, o teu milagre, a tua paz sobre Amém, cada Senhor. família, Aleluia, Senhor. Deus. Em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Saudade de vocês. Deixe Verdade. os caminhos de amor do Senhor Jesus encontrar você. Amém. Amém? Amém. Mesmo que seja fora da cidade. Ele te ama. Guarda essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe o teu domingo. Uma semana de vitória para Em nome de vocês. Jesus. Um beijão no Deus coração de abençoe. cada um de vocês. Amém. E que a graça... Fala, meu amor. Não, eu ia falar que Jesus, porque Jesus Deixa eu dar reina. nossa apostólica Pois antes. é, já ia antecipar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Amém. Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a casa, sobre todo homem, sobre toda mulher, sobre toda criança. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, todos digam Amém. E não esqueça nunca, Jesus Reina. Jesus Aleluia. Reina. Jesus reina sobre tudo. e sobre todos. Aleluia. Amém? Glória Deus a Deus. abençoe vocês. Fica na Amém. paz de Cristo. Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe.